O santo do dia 25 de outubro. Hoje vamos conhecer a história de vida de São Antônio de Santa Ana do Galvão, também conhecido como Frei Galvão. O Frei Galvão nasceu no dia 10 de maio do ano de 1739 na vila de Santo Antônio de Guaratinguetá, atual cidade de Guaratinguetá, no Vale da Paraíba. A vila estava na região chamada Capitania de São Paulo, hoje o estado de São Paulo, no Brasil. Frei Galvão era quarto dos 10 filhos de uma família muito religiosa, rica e nobre. Seu pai, Antônio Galvão, de França, português, era capitão-mor na vila dos comerciantes que pertencia à Ordem Terceira Franciscana. A mãe de Antônio Galvão era Isabel Leite de Barros. Frei Galvão, aos 30 anos de idade, foi enviado pelos pais ao seminário jesuíta do Colégio de Belém, em Cachoeira, no estado da Bahia, no Brasil, para estudar ciências humanas. Ele estudou no seminário do ano de 1752 até o ano de 1756, no século XVIII, aonde progrediu nos estudos, especialmente na construção civil e prática cristã. No ano de 1755, no 7/18, recebeu a notícia da morte prematura de sua mãe, e esse fato fez com que ele assumisse Santa Ana, da quem era devoto, como mãe espiritual, tanto que seu futuro nome religioso seria Frei Galvão de Santa Ana Galvão. Tornou-se franciscano no convento de Macacu, em território do Rio de Janeiro, no Brasil. No dia 11 de julho de 1762, no século XVIII, o frei foi prendado ao sacerdote e transferido para o convento de São Francisco, na cidade de São Paulo. Lá, continuou a estudar em filosofia e teologia. No ano de 1768, no século XVIII, foi nomeado confessor e pregador e porteiro do convento, que era um cargo importante na época. Frei Galvão destacou-se nesse cargo de tal forma que a Câmara Municipal lhe deu o título de Novo Esplendor do Convento. No ano de 1778 e 70, no século XVIII, foi convidado para ser membro da Academia Paulistana de Letras. Isso porque compunha peças poéticas em latim, onde os ritmos e peregrinas. Entre o ano de 1769 a 1770, no século XVIII, o Frei Galvão recebeu a missão de ser confessor e recolhimento de Santa Teresa, um tipo de convento de que abrigava os devotos de Santa Teresa d'Ávila, em São Paulo, no Brasil. Lá ele conheceu a irmã Helena Maria do Espírito Santo, uma freira penitente que dizia receber o pedido de Jesus, a função de um povo de recolhimento, no tempo em que a construção dos conventos de ordens religiosas, até de igrejas, estavam proibidas a todo o império pelo Marquês de Pombal. Frei Galvão assumiu as consequências e fundou um novo recolhimento, chamando o recolhimento de Nossa Senhora da Luz. A fundação foi inaugurada no dia 2 de fevereiro do ano de 1774, no século XVIII. A identidade espiritual do nova fundação era baseada na Ordem da Imaculada Conceição. Ele escreveu os estatutos e as regras e deu todo o amparo necessário. Um governador de um novo
havia chegado em São Paulo, no Brasil, e quis fechar o recolhimento. Frei Galvão obedeceu, mas não as irmãs recusaram a sair de lá. O governador então começou a agir com violência e enviando tropas ameaçando destruir tudo. Mas o povo se revoltou e o governador teve que ceder. Assim, o Frei Galvão voltou a lidar com a construção e o recolhimento. O povo queria o Mosteiro da Luz. A construção demorou 28 anos e deu origem ao bairro da Luz em São Paulo, no Brasil. Ao defender um homem, Frei acabou sendo preso, mas o povo e as irmãs e o bispo de São Paulo, Dom Manuel da Ressurreição, recorreram ao superior da provincial, escrevendo-lhe nenhum dos habitantes desta cidade seria capaz de suportar a ausência desta religioso por um único momento. Depois do ano de 1781, no século XVIII, Frei Galvão foi nomeado mestre de noviços em Macacu. No ano de 1798, no século XVIII, assumiu o cargo de guardião do convento de São Francisco, e no ano de 1811, no século XIX, Frei Galvão fundou o convento de Santa Clara, em Sorocaba, no São Paulo, no Brasil. 11 meses depois, voltou para o convento de São Francisco de São Paulo, e ali atendia o povo, orientando e aconselhava e rezava pelas pessoas e ensinava aos irmãos. Era um homem de muita intensa oração. Por isso, alguns fenômenos místicos em sua vida foram presenciados pelos testemunhas. Fenômenos como o dom de cura, o dom de ciência, biolocação, levitação, foram famosos durante a sua vida e sempre visto do bem dos doentes e moribundos e necessitados. Certa ocasião, Frei Galvão foi a Guaratinguetá para pedir recursos para a construção do Mosteiro da Luz. Terminada a sua missão, tinha que regressar para a causa da compromisso no convento. Visto alguns homens que vieram pedir que ele fosse até uma fazenda distante, rezar por um amigo deles que estava padecendo com uma pedra no rim há dias. O homem estava quase morrendo, impossibilitado de ir até lá. Frei Galvão teve uma inspiração. Escreveu num pedacinho de papel uma frase do ofício de Nossa Senhora, e depois do parto a Virgem permanece intacta, a Mãe de Deus, intercedei por nós. Frei Galvão embrulhou o papel em forma de pílula e deu aos amigos do doente, dizendo que ele tomasse aquilo em clima de oração e rezando o terço a Nossa Senhora. Muito mais tarde, espalhou a notícia da cura daquele doente. Tempo depois, Frei foi procurado por um homem aflito. A sua esposa estava trabalho de parto. Há quase um dia corria o risco de morrer. O religioso fez 3 pílulas e deu ao homem com a mesma recomendação. E o homem levou a pílula para a esposa, que tomou e conseguiu dar à luz ao filho com saúde. Daí diante, a fama da pílula de Frei Galvão se espalhou e o povo começou a procurá-lo, de tal maneira que ele teve que se pedir aos irmãos do recolhimento que produzisse as pilhas
Depois ele o abençoava e os irmãos distribuía para o povo. Deste tempo há inúmeras relações das graças alcançadas através da pira de Frei Galvão. Frei Galvão faleceu no Mosteiro da Luz no dia 23 de dezembro do ano de 1882, no século XIX, poucos meses depois da independência do Brasil. Faleceu na graça de Deus, com a fama de santidade. Uma multidão de luto veio de se despedir. Santo que encarnou a cidade de São Paulo, no estado do Brasil. Foi sepultado na igreja do Mosteiro da Luz. Até hoje, o seu túmulo destina-se por peregrinação de fiéis que vêm pedir e agradecer as graças recebidas pela sua intercessão. No ano de 1998, no século XX, Frei Galvão foi beatificado pelo então Papa João Paulo II, recebendo o título de Homem da Paz e da Caridade, patrono da construção civil no Brasil. De seu processo de beatificação constam 27.800 graças e documentos, além de outras considerações de milagres. No ano de 2007, no século XXI, foi canonizado pelo então Papa Bento XVI, tornando-se o primeiro santo brasileiro. Esses são os santos, outros santos e beatos celebrados na Igreja Católica no dia 25 de outubro. Em Roma, no cemitério de Transão, junto à Via Salária, os martírios de Santo Crisanto e Santo Dário. Morreu martirizado no século III, no ano 253, pelo Império Romano. Em Soziano, na Gália, religião atualmente na França, o martírio de São Cíprios e São Capriniano. Morreu martirizado no século III, no ano 255, pelo Império Romano. Em Florença, na Eutrásia, atualmente em Toscana, na Itália, o martírio de São Miniato. Morreu martirizado no século III, pelo Império Romano. Em Pourx, na Aquitânia, atual França, o falecimento de São Francisco, considerando-o o primeiro anunciador do Evangelho nessa cidade. Morreu martirizado no século III, no ano 259, pelo Império Romano. Em Constantinopla, hoje Istambul, na Turquia, o martírio de São Martinho, subdiácono, que morreu martirizado no século IV, no ano de 351. Em Brevéncia, na Venécia, na Itália, o falecimento de São Caudácio, bispo, que ordenou Santo Ambrósio. Morreu de morte natural no século V, no ano de 410. No território de jovens, na Gália, atualmente na França, o falecimento de São Hilário, bispo e monge. Faleceu de morte natural no século VI, no ano de 550. Perto de Sergoia, na Espanha, o falecimento de São Frusso, que levou a vida eremita entre ásperos rochedos. Faleceu de morte natural no século VIII, de 715. Em Pécs, na Hungria, o falecimento de Santo Amaro, bispo, que se fez monge e depois foi abade do mosteiro de São Martinho. Faleceu de morte natural no século XI, no ano de 1070. Em Vitz, na Catúnia, na região da Espanha, o falecimento de São Bernardo Caíba, bispo, que foi monge cisterciense de abade do seu mosteiro. Faleceu de morte natural no século XIII, no ano de 1243. Em Borgores, na Ostânia, na Britannia, na região da Itália, o falecimento do beato Tadeu Machard, bispo de Cortes, Cloenses, na Irlanda. Faleceu de morte natural no século XV, no ano de 1492. Em Nules, no povoação próxima a Tostória, na Espanha, o martírio do beato Bernardo Castella Assardi, presbítero
das Irmandades dos Sacerdotes dos Operários Diocesanos. Morreu martirizado no século XX, no ano de 1936, pela Guerra Civil Espanhola, em ódio à Igreja Católica. Em Alcária, na Espanha, o martírio da Beata Maria Teresa Figueiredo Firdes e de suas filhas Maria de Jesus e Maria Venância, Maria da Felicidade Manassés Reis Virgens da Ordem das Clarissas Capuchinhas e Josefa da Purificação Virgem da Ordem de Santo Agostinhas Decalcadas. Todas foram martirizadas no século XX, no ano de 1936, pela Guerra Civil, em ódio à Igreja Católica. Esses foram os santos e beatos celebrados no dia 25 de outubro, dia em que a Igreja celebra a vida e a memória de Santo Antônio de Ana Galvão, Frei Galvão, o primeiro santo do Brasil.